na caminhada em busca de uma genuína renovação, enfrentamos diversas barreiras, mas existe algo dentro de nós, uma esperança de novamente contemplarmos o sol raiar sobre as nossas vidas. O processo de renovação nasce em meio à decadência espiritual. Às vezes nos julgamos fortes, quando na verdade em nós já não nos resta força há muito tempo. O processo de decadência é gradativo, assim como o de renovação é processual. Existem vários fatores que nos levam à decadência espiritual, ao esfriamento na fé. Tais fatores são portas que, na ausência de uma boa administração em nossa vida espiritual, acabamos abrindo. Quantas vezes já não nos cansamos de tentar lutar contra algo e por isso tentamos nos entregar, não levando em conta que se nos entregarmos perderemos o que temos de mais precioso, a nossa salvação. Jesus Cristo não nos garantiu a ausência de adversidades, muito pelo contrário, na verdade, Ele nos garantiu a presença das adversidades, contudo, o ânimo para vencermos cada uma delas. A Igreja de Cristo na Terra continuadamente enfrenta tempos tempestuosos, mas Jesus nunca nos concede um fardo pesado demais que não possamos carregar. Acerca das lutas que passamos, das portas abertas e do processo de renovação necessário em nossas vidas, podemos nos lembrar de uma carta escrita a uma igreja que se localizava na Ásia. A primeira carta escrita à primeira igreja das 7 igrejas da Ásia, Éfeso, uma igreja em decadência espiritual, mas amada por Jesus, ao ponto de receber exortações, pois Cristo a amava. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desta série chamada Renovo. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério, e que possamos ser cheios da graça e do poder da unção do Espírito Santo de Deus. Com você, quero estar lendo o livro do Apocalipse, capítulo de número 2, versículos de número 4, 5 e 7, que assim vai nos dizendo: Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia! Jesus Cristo, Senhor nosso, o nosso Messias e Mestre, mandou que João, o apóstolo do amor, que havia sido arrebatado na ilha de Patmos e levado até o terceiro céu, escrevesse à igreja de Éfeso. Jesus, em outras palavras, revela que sabia das obras daquela igreja, e o seu trabalho e a sua paciência, e que não podia sofrer os maus, e havia posto à prova os que dizem ser apóstolos e não eram, e eles os haviam achado mentirosos. Jesus também diz que eles sofreram e tinham paciência, e trabalharam pelo nome do Senhor, e haviam se cansado. Contudo, Jesus revela a exortação a uma igreja que aparentemente era zelosa para com o nome de Jesus. O Senhor tinha contra a igreja de Éfeso que eles haviam deixado o seu primeiro amor. Ele diz para que eles se lembrassem, pois, da onde haviam caído, e se arrependessem e praticassem as primeiras obras. Quando não, brevemente Jesus viria sobre eles e tiraria do seu lugar o seu castiçal, se não se arrependessem. Jesus amava tanto aquela igreja ao ponto de exortá-los a que regressassem ao primeiro amor. A igreja de Éfeso certamente havia se esquecido de suas primeiras obras, da intensidade de sua busca, sua entrega. Talvez havia crescido, amadurecido, quase se tornado autossuficiente, se esquecendo da humildade e simplicidade de seu primeiro amor. Na busca de um genuíno renovo, precisamos voltar às nossas origens e raízes,
retrocedermos ao tempo em que buscávamos intensamente, incessantemente, a face do Deus de Israel. O tempo que não focávamos apenas em condições materiais, mas principalmente nas imateriais. Quando dedicávamos a nossa vida por completo e sem reservas para vivermos um genuíno renovo. Nós precisamos regressar ao colo de um Pai amoroso que nos escolheu para vivermos os seus genuínos propósitos, deixarmos de lado as consequências de uma vida que se ocupa demais com a obra, mas se esquece de possuir, de conquistar intimidade com o Deus desta obra. A igreja de Éfeso verdadeiramente tinha zelo pelo nome de Jesus. A igreja de Éfeso tinha boas obras diante de Deus. Contudo, o Senhor tinha contra a igreja de Éfeso que eles haviam deixado o seu primeiro amor. Sabe o que é isso? Eles estavam cultuando a Deus, eles estavam guardando princípios, eles estavam tendo zelo pelo nome do Senhor, efetuando a obra de Cristo. Contudo, sem a intensidade do seu primeiro amor, sem amar de corpo, alma e espírito a presença de Jesus, sem se entregar de todo o seu coração à presença de Cristo. É a esta igreja que Cristo direciona uma genuína renovação, um genuíno regresso ao primeiro amor. A igreja de Éfeso, Cristo ordena que eles se lembrassem da onde haviam caído. Jesus ansiava que aquela igreja voltasse para o centro do Evangelho de Jesus. Olha, quando se diz respeito às obras que a igreja de Éfeso efetuara, ela era uma boa igreja. Contudo, ainda que efetuasse boas obras, havia a ausência do seu primeiro amor. Havia a ausência do amor genuíno por Cristo. Muitas das vezes nós, como a igreja de Éfeso, nos ocupamos com a obra, nos ocupamos com o campo, nos ocupamos com o fato de nós termos de trabalhar, nos ocupamos com a seara de Cristo, mas nos esquecemos de conquistarmos, de possuirmos, de criarmos um elo, uma aliança verdadeira com o dono da seara. Não adianta trabalharmos na obra do Senhor se nós não buscarmos uma genuína intimidade com o dono desta seara. Se nós não criarmos uma genuína intimidade com a presença do Eterno. É certo que devemos trabalhar na obra de Cristo, é certo que precisamos colocar a mão, a massa, na obra, na seara, na ceifa, mas não podemos nos esquecer que a nossa vida precisa ser um referencial de intimidade com Deus. Nós amamos falar sobre um Deus que cura, mas não queremos experimentar na íntegra a cura divina de Deus em nossas vidas. Nós amamos pregar sobre um Deus que tem poder, mas nós muitas das vezes nos distanciamos da ideia de que nós precisamos experimentar este poder. É claro que se somos emissores da mensagem celestial de Deus, nós primeiro precisamos analisar em nossa vida a manifestação do poder da mensagem que estamos pregando. Ou seja, se a mensagem que estamos pregando está alcançando vidas, isto é uma evidência de que primeiro ela nos alcançou. Mas não podemos nos esquecer de que, ainda que estejamos engajados em levarmos a mensagem, ainda que estejamos engajados em efetuarmos a obra, ainda que estejamos engajados em colocar a mão à massa, a mão à obra, a mão à ceifa, não podemos nos esquecer de que precisamos conquistar, de que precisamos criar, de que precisamos buscar em primeira instância, de forma primordial, a presença de Deus. Você pode se engajar na obra, você deve se engajar na obra, mas o seu dever maior precisa estar em ter uma vida de intimidade e sensibilidade com a voz do Espírito. Você precisa entender que para se executar a obra com excelência, não basta nós possuirmos disponibilidade ou recursos no financeiro ou uma boa mente focalizada no propósito. Acima de tudo isso, nós precisamos possuir intimidade, sensibilidade
o primeiro amor em nossas obras, servir a Deus de todo o nosso coração, servir a Deus de todas as nossas forças, não nos baseando apenas em efetuar a obra, mas em possuir intimidade com o Deus desta obra. Em busca do renovo, em busca de uma genuína renovação, nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor, quando nós dobrávamos os nossos joelhos na madrugada e buscávamos a face do Senhor, quando nós acordávamos de manhã bem cedo, abríamos a nossa Bíblia e líamos vários capítulos, comendo a palavra de Deus, nos alimentando do maná celestial, quando nós nos posicionávamos na consagração, no jejum, na vida no altar de Deus, e assim nós recebíamos capacitação para efetuar a sua obra. Antes de nós nos levantarmos e ensinarmos, precisamos primeiro nos assentarmos e sermos ensinados. Se lembre do seu primeiro amor, quando você focalizava a sua mente, dava os seus ouvidos apenas à palavra de Deus, não deixava com que nenhum tipo de mentira, não deixava com que nenhum tipo de palavra contrária inundasse, difamasse, contaminasse os seus ouvidos, mas dedicava os seus ouvidos apenas a ouvir aquilo que te edificava espiritualmente. Volte ao seu primeiro amor, a humildade, simplicidade, sensibilidade de um toque do Espírito. Quando nós estávamos deitados, quando nós estávamos em pé, quando estávamos na mesa comendo, ou quando estávamos efetuando os nossos afazeres, a nossa mente estava apenas focalizada, apenas direcionada, apenas dirigida a buscarmos, a meditarmos, a nos entregarmos em todo o tempo à presença de Deus. Voltemos ao nosso primeiro amor e assim encontraremos o destino, a renovação em Deus. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a família, a casa e o ministério, que possamos sermos cheios do primeiro amor que está em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém?